Olá, meu nome é Alberto Santos. Eu sou psicanalista, coach de crescimento pessoal, hipnoterapeuta, programador neurolinguístico e palestrante espírita. E como espírita eu atuo na região do Vale do São Francisco, nas cidades de Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, da Bahia e também as cidades circunvizinhas. Me incumbilo da tarefa de responder uma pergunta sobre o espiritismo, onde eu estou tendo a grata satisfação em poder respondê-la. Por isso, nós vamos até ela. E a pergunta é a seguinte: visto que Kardec não comenta muito a respeito, de fato existem colônias espirituais? Há mais de um mundo espiritual? Nós vemos aí que tem duas perguntas em uma, mas são bem profundas, bastante reflexivas e cheias de conjecturas. Por isso, nós achamos interessante fazer uma introdução sobre o Espiritismo. O que é o Espiritismo, o que é a doutrina dos Espíritos, para que daí nós tenhamos melhor compreensão nas respostas que aqui serão dadas. Então nós vamos nos reportar ao livro O que é o Espiritismo. E lá Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Está lá no preâmbulo. Tá? Então Kardec define o Espiritismo como uma ciência. E uma ciência que estuda o espírito, procura compreender o espírito, tanto na sua natureza, na sua origem, no seu destino e também nesse relacionamento que existe com o mundo corpóreo, esse mundo onde nós estamos habitando. Mas aí vem uma pergunta interessante. O que a gente sempre fala, espiritismo e doutrina espírita, seriam as mesmas coisas? Vamos lá para a resposta. A doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidas nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. Então nós percebemos daí que o espiritismo é uma ciência. É a ciência que estuda os espíritos e sua relação conosco. E a doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis que regem este relacionamento, essa vida espiritual, a vida corporal e o relacionamento entre estes dois mundos. Tá? Mas nós temos também na Revista Espírita de abril de 1864, lá no resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, onde Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E lá ele explica como ciência ele busca compreender esta interação, este relacionamento que existe entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, entre os espíritos desencarnados e nós espíritos encarnados. E do ponto de vista filosófico, observa a influência moral que este relacionamento exerce. Então, o Espiritismo é definido como uma ciência, e é uma ciência de observação, onde observa aos fenômenos espirituais e faz as suas conjecturas, as suas perguntas e as suas reflexões à luz da razão através do ponto de vista filosófico. Daí, o Espiritismo, ou melhor, a doutrina espírita, está fundamentada em 7 princípios básicos. E quais seriam eles? Primeiro, a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, pluralidade das existências. Quinto, pluralidade dos mundos habitados. Sexto, progressão espiritual ou evolução. E o sétimo, moral cristã. Nós podemos encontrar tudo isso num livreto que foi lançado por Kardec em janeiro de 1862.
que é o Espiritismo em sua mais simples expressão. Lá nós vamos ter o histórico, ou seja, a história do Espiritismo. Nós vamos ter lá o resumo dos ensinamentos dos Espíritos e as máximas, né, contidas nestes ensinamentos. Nós vamos ter no primeiro o histórico, né, alguns parágrafos, e depois 60 itens que falam sobre o resumo e sobre as máximas dos ensinamentos dos Espíritos. E lá nós vamos perceber que no final vai ter como base esses 7 princípios básicos da doutrina espírita, que não foi uma criação da doutrina espírita, vale ressaltar. Analisando que ao longo da história da humanidade, várias ou todas as civilizações procuraram entender, compreender, definir a todos esses princípios, através de suas filosofias, doutrinas, religiões e até mesmo através de suas ciências. Só que, no caso, a doutrina espírita se utilizou justamente do conhecimento científico da observação e do âmbito da filosofia para tentar responder a todos estes princípios à luz da razão. Mas vale ressaltar um ponto também de fundamental importância. A doutrina espírita, ela se utilizou de uma metodologia única dela, só dela, para estabelecer o entendimento e compreensão destes 7 princípios. E qual seria esta metodologia? Chamada de controle universal do ensino dos Espíritos, que pode ser aprofundada, ter uma compreensão melhor, tanto na Revista Espírita de abril de 1864, que tem justamente como tema o artigo, né, o controle universal do ensino dos Espíritos, como também no Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda introdução, que tem como título Autoridade da Doutrina Espírita. Por que Kardec se utilizou desse controle? Porque ele chegou à conclusão que, sendo os espíritos nada mais, nada menos que nós encarnados, quando vamos para o mundo espiritual e que conservamos os nossos princípios éticos e morais, os nossos valores, as nossas crenças, as nossas percepções de mundo, então, chegando lá a uma conservação deste entendimento, então ele achou mais interessante submeter a certas revelações que eram trazidas para o mundo a vários espíritos de uma maneira inusitada e diferente, que nós podemos encontrar lá, olha lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita, onde ele coloca o seguinte, Kardec: uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então veja bem, esse controle universal dos ensinos dos espíritos era necessário quando se trazia, no caso, uma revelação de forma espontânea. Isto eu friso aqui, que é de fundamental importância para o entendimento, tá? Então era submetido a vários espíritos através de vários médiuns em lugares diferentes. E quando havia uma concordância por parte desses diversos espíritos, aí sim Kardec estabelecia como um ensino da doutrina espírita. É muito importante ressaltar isso, tá? Para melhor compreender as respostas que virão sobre as perguntas que foram feitas, tá? Uma coisa que a gente pode ver no livro A Gênese, né, lá no seu capítulo 1, que trata sobre caráter da revelação espírita, é: a característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade, tá? Então,
Então, por isso Kardec estabelecia este critério. Não era somente porque o espírito vinha e dizia alguma coisa, ou prestava uma informação, respondia a alguma pergunta feita por ele, que ele aceitava plenamente. Então, ele utilizava como critério, como metodologia, justamente o que se diz sobre o controle universal do ensino dos espíritos. Então aí nós vamos para a primeira pergunta, que lembremos que foi 2 perguntas em uma. Então vamos responder a cada uma. Então a primeira é: visto que Kardec não comenta muito a respeito, de fato existem colônias espirituais, então nós vamos lá no Livro dos Espíritos, lá na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 6. Olha o que Kardec coloca lá. Os não encarnados ou errantes, ou seja, os espíritos, não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, Kardec, nessa introdução ao estudo da doutrina espírita, ele afirma que não existe um lugar circunscrito para os espíritos e que eles estão entre nós, né, se relacionando, convivendo, nos influenciando. Mas nós vamos dar continuidade ainda no Livro dos Espíritos e vão lá na questão 87. Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos da codificação, ressaltando que ele se utilizou do controle universal do ensino dos espíritos para obter a resposta. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Olha a resposta que os espíritos dão. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então nós podemos encontrar lá no Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita, ou do Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos. Ratificando aquilo que foi dito por Kardec na introdução ao estudo da doutrina espírita, dizendo que os espíritos não têm um lugar circunscrito e que convivem entre nós, interagindo, interferindo, convivendo, tá? Isso é importante. Mas nós vamos para uma outra questão também de O Livro dos Espíritos, a questão 1012. Em algumas traduções está como 1011, por isso nós colocamos lá o 1011 entre colchetes, tá? Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores responsáveis pela codificação. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo o seu merecimento? Olha a resposta que os espíritos dão. Já respondemos a essa pergunta. Sim, nós vimos na questão 87. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si o princípio da sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito, fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. No final nós colocamos entre parênteses a reticência, porque existe uma continuidade dessa resposta, mas fala sobre os espíritos encarnados, tá? Por isso nós não incluímos. Podemos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte 4, das Esperanças e Consolações, capítulo 2, das Penas e Gozos Futuros, Paraíso, Inferno e Purgatório, Paraíso Perdido,
pecado original. Então nós observamos que tanto na introdução do estudo da doutrina espírita, falado por Kardec, e as duas questões, a 87 e a 1012, tanto Kardec como os espíritos da codificação afirmam, no que nós podemos interpretar, que não existem colônias espirituais, quando é afirmado que não há lugares circunscritos para os espíritos, mas que eles estão aqui conosco, se relacionando, convivendo e interagindo, tá? Aí vai uma pergunta interessante. Então, de onde surgiu essa ideia das colônias espirituais? Então, nós temos vários livros que foram lançados e que tratam sobre esse tema, né? E aqui nós temos algumas obras que tratam das colônias espirituais, tá? Muito bem. Nós temos aí um livro chamado Vida Além do Véu, que é psicografia do reverendo George Verley Owen, ressaltando que ele era um sacerdote inglês, tá? Pelo espírito de sua mãe e outros espíritos, que foi publicado em 1921. Ressaltamos um ponto importante. O reverendo George Verley Owen, ele não era espírita, ele era médium, tá? E através da psicografia ele recebeu mensagem de sua mãe e de outros espíritos e escreveu este livro, tá? Nós temos também a chamada série A Vida no Mundo Espiritual, tá? Iniciado pelo livro Nosso Lar, que inclusive houve o lançamento de um filme, né, baseado neste livro. É do espírito André Luiz e foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira entre os anos de 1944 e 1968. Nós temos também Memórias de um Suicida, pelo espírito romancista português chamado Camilo Castelo Branco. Foi psicografado por Ivone do Amaral Pereira em 1942, mas somente foi publicado em 1954. Nós temos também a série de livros iniciada por Alvorada Nova, de autoria do espírito Caibá Schutel, que teve como coordenador Abel Gleiser. Ele era coordenador dos médiuns que psicografaram este e os outros livros que fizeram parte desta série. E este livro foi publicado em 1949. Nós temos o Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, este publicado no ano de 1993. E temos o mais recente de todos, Moradas Espirituais, pelo espírito Joaninha d'Arc, psicografado pela médium Vânia Arantes Damo, publicado em 2014. Só para registrar, na primeira coluna são as fotos dos espíritos. Não é isso que tem interrogação, porque nós não achamos as fotos. Na segunda coluna, ou a outra, são os médiuns que psicografaram, tá certo? Então, muito bem. Nós observamos que estes livros, eles foram publicados em anos totalmente diferentes. Então, o primeiro deles, que foi A Vida Além do Véu, foi de 1921. Este livro, esta mensagem que foi escrita, esta revelação da existência de colônias espirituais, ela não foi submetida ao controle universal do ensino dos espíritos, de forma alguma. Então, foi escrita, foi publicada, várias pessoas leram, e depois, 20 anos mais tarde, nós tivemos a publicação do André Luiz, né? Que é justamente A Vida no Mundo Espiritual. Na época que ele lançou o livro Nosso Lar, ele foi acusado de plágio desse livro A Vida Além do Véu. Mas que não se chegou a nenhum veredito em relação a isso, tá?
E os outros livros, nós observamos que eles foram todos lançados em anos posteriores, que já havia uma influência, vamos dizer assim, da existência de colônias espirituais trazida pelo primeiro livro. Tá? Então não foi utilizado aquele critério, o controle universal do ensino dos espíritos. Tá? E nós observamos que, de acordo com Allan Kardec e os espíritos superiores da codificação, eles afirmam não existir lugares circunscritos no mundo espiritual para que os espíritos habitem. Mas aí vai uma pergunta interessante. Então, esses espíritos, na realidade, mentiram? É uma reflexão interessante. E nós respondemos, não necessariamente. Daí nós vamos nos reportar novamente ao Livro dos Espíritos, lá no Mundo Espírito, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da vida espiritual. Nós vamos ter 2 capítulos lá, 2 títulos, né? Um fala percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, da questão 237 a 256, e o outro, ensaio teórico da sensação dos espíritos, que está na questão 257. E o que é que os espíritos nos explicam? Que a percepção, a sensação e o sofrimento dos espíritos no mundo espiritual é diferente de um para o outro. Tá? Cada um, quando chega no mundo espiritual, tem uma percepção diferente, daí uma sensação, um sentimento diferente em relação ao que estão vivendo, que vão ter como base as experiências reencarnatórias, né? O seu entendimento do mundo, das coisas, as suas crenças pessoais. Então, eu como psicanalista, já compreendo que nós, aqui no mundo, nós encarnados, não vemos todos o mundo real. Nós fazemos interpretações do mundo através dos nossos 5 sentidos, justamente tendo como base a nossa formação, a nossa educação de berço, as experiências que nós passamos, a influência social, cultural, os nossos valores e princípios éticos e morais e as nossas crenças, tá? Em esferas espirituais não é diferente, nós vamos ter a mesma percepção, tá? E aí nós vamos citar aqui a questão da Revista Espírita de novembro de 1864, tá? Lá tem 2 artigos interessantes, aconselho que vocês leiam, para se aprofundar melhor. Um é Conversas Familiares de Além Túmulo, que fala sobre Pierre Lagarde, o grande Perrault, e o outro é Dissertações Espíritas, sobre os espíritos que ainda se julgam vivos, que é justamente uma psicografia de uma mensagem do espírito de Santo Agostinho. No primeiro, Conversas Familiares de Além Túmulo, trata de um espírito que se acreditava ainda vivo. Ele, parente, primo da mãe de Gabriel Delany, a senhora Delany, que inclusive era médium, né? E ele os acompanhou na França, foi lá visitar, entendeu? E ela, percebendo a presença dele, inclusive através de certas batidas que existiam dentro de casa, ela o evocou e começou a conversar com ele. E ele, entendendo que estava entre os encarnados, né? Se acreditava vivo no mundo corpóreo e mantinha relacionamentos, se dizia sentar na mesa, se alimentar, tomar vinho. Disse que pegou o trem, numa viagem que eles empreenderam a outra cidade, e ele os acompanhou, pegou este trem, acreditou que eles tivessem pago a passagem, mas depois ele pegou um ônibus, onde ele pagou, ele diz ter pago a passagem e recebeu o troco. Olha que interessante,
ele deu 20 mil francos, a passagem custou 16 francos e 40 centavos, 20 mil francos, não me perdoe, 20 francos, tá? A passagem foi 16 francos e 40 centavos, ele recebeu o troco de 3 francos e 60 centavos, tá? Enfim, ele entendia que estava tendo uma vida normal, se relacionando com as pessoas e convivendo. Foi uma interpretação dele, mas ele já estava no mundo espiritual. Então, daí pode acontecer com nós no mundo dos espíritos, né? Criar a ideia através de um pensamento que faz uma criação fluídica da existência de lugares, de colônias, de cidades, enfim, é o que nós acreditamos. Mas outra pergunta que se faz é a questão da idoneidade e caráter dos médiuns que psicografaram a estas mensagens, né? E isso, de forma alguma, prejudica esse caráter e idoneidade. Como afirmava o Chico Xavier, os médiuns são, na realidade, carteiros. Então, os espíritos vieram, trouxeram a mensagem, né? Eles escreveram, psicografaram e foram criados livros, né? Publicados esses livros para nós. Então, nem os espíritos estariam mentindo e nem os médiuns estariam agindo de má fé, de forma alguma, tá certo? Os espíritos, eles escreveram a percepção deles do mundo espiritual e os médiuns transcreveram isso. Só que a gente precisa ter como base a construção do conhecimento espírita. Então está na base da codificação dos livros, né, trazidos através do trabalho feito por Allan Kardec e trazido pelos espíritos superiores, tá certo? Muito bem. Aí tem uma colocação, um pensamento do espírito de Erasto. Nós podemos encontrar no Livro dos Médiuns, tá? Na segunda parte das manifestações espíritas. Lá no capítulo 20, da influência moral do médium, dissertação de um espírito sobre influência moral. Então é importante essa colocação dele para as nossas reflexões. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa, tá? Então, como estes livros que nós citamos anteriormente sobre as colônias espirituais não foram submetidos ao controle universal do ensinamento dos espíritos, nós precisamos nos aprofundar muito mais em relação a esse tema. Só que nós temos como base tudo aquilo que foi trazido por Kardec e pelos espíritos superiores na codificação da doutrina espírita. E para nós deve ser a nossa base. Pelo menos o que eu afirmo, né, no meu pensamento, que eu sigo Kardec, tá? Eu não sou detentor da verdade absoluta. Eu estou me utilizando da razão e utilizando o critério que foi trazido por Kardec justamente para a construção do conhecimento espírita, que é esse, novamente repetindo, a gente está batendo na mesma tecla para melhor compreensão, esse controle universal do ensino dos espíritos, tá? E aí nós vamos para a segunda pergunta. Lembremos que foram 2 perguntas em uma. Respondemos a primeira. E nessa segunda, há mais de um mundo espiritual? E aí nós vamos lá no Livro dos Espíritos, né? Lá na questão 84, que está lá no Livro dos Espíritos, parte 2, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos. Então, Kardec questiona: os espíritos constituem um mundo à parte fora aquele que vemos? E os espíritos da codificação, espíritos superiores, respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Então existe um mundo espiritual, tá? Mas há um complemento na questão seguinte, que é a questão 85, onde Kardec pergunta: qual dos dois
o mundo espírita ou mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas. E os espíritos da codificação respondem: o mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Então, nós podemos compreender que aí existem dois mundos. Existe o mundo corpóreo, que é este o qual nós fazemos parte, onde nós estamos encarnados temporariamente, passando por um período de crescimento e evolução, e existe o mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual, tá? E o mundo espiritual, pelo que a gente percebe na sua resposta, é único. Então existe o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Só esses dois mundos. Não existe mais que um mundo espiritual. Espero que eu tenha respondido à altura a essas duas perguntas, só frisando que eu não sou o detentor da verdade absoluta. Cheguei às minhas conclusões através da leitura, dos estudos, da compreensão daquilo que foi trazido através dos espíritos superiores na codificação da doutrina espírita por Allan Kardec, tá certo? Por isso, aconselho a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo que se aprofunde também nesse conhecimento, estudando sistematicamente toda a obra espírita, né? Todos os livros da codificação, onde nós temos aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, mas também não deixem de estudar, de ler, de pesquisar a Revista Espírita, porque a revista, ou as revistas espíritas, elas na realidade foram os bastidores da construção dos livros da codificação. Então é importante esse estudo aprofundado destas revistas para compreender a construção do conhecimento espírita. Espero que todos tenham aprendido de alguma maneira algo de novo, mas principalmente conduzido-os às reflexões profundas e necessárias que aguce a curiosidade e a necessidade da pesquisa. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço forte, que Deus esteja a amparar, proteger, iluminar e conduzir cada um de vocês nos bons caminhos, promovendo assim o crescimento, a transformação, a evolução e o aperfeiçoamento, que são os propósitos maiores da nossa existência. Muita paz a todos.